Graça e paz, gente. Pastor Márcio aqui com vocês, diretamente aqui do meu lugar secreto do trovão, onde o céu é aberto 2 vezes. Uma porque não tem telhado, né? Outra porque aqui é um lugar onde eu busco a Deus. Tem um altar aqui. A escada de Jacó, de Betel, está estabelecida nesse lugar. Há uma conexão céu e terra. Tem um portal aberto aqui. Tem anjos subindo e descendo. Amém? A pergunta que não quer calar, né? Sem mais delongas, o que o Espírito Santo está fazendo na terra agora? Basicamente, nós sabemos que ele viria e veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E nós sabemos que os seus títulos, eles denunciam a sua obra, né? Santo, já está dizendo, ele é aquele que santifica. Espírito de temor do Senhor, né? Ou seja, aquele que confere temor. O espírito dos profetas, são inúmeros títulos. É aquele que confere a profecia. Espírito consolador, né? É aquele que confere consolo. Então, Jesus o chamou também de o Espírito da verdade. Disse: quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir, né? Então, o que o Espírito Santo está fazendo, né? Basicamente, eu acabei de dizer, né? Mas, dentre as muitas coisas, há ênfases, né? E o que é uma ênfase? Né? É aquilo que ele está realçando agora, o que ele está destacando, o que ele está exibindo com a finalidade de que a igreja perceba e coopere, porque de Deus somos cooperadores, né? É importante a gente saber isso, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Aqui e acolá alguém me aborda e me pergunta, né? Pastor, o que eu faço para me entender? Identificar o meu chamado, para me descobrir o meu chamado, né? Quando a gente ingressa na vida cristã, né, a maioria de nós gastamos dias, meses, anos buscando descobrir qual é o nosso chamado em Deus, né? E isso é um garimpo muito nobre, é uma busca excelentíssima, né? Mas geralmente nós fazemos de forma errada, né? E por isso há uma porcentagem muito alta de cristãos, né, vivendo aquém de seus chamamentos, né? E até que morrem sem saber o que Deus chamou para fazer, né? E o percentual é assustador, né? E eu quero te dar um toque, né, para te ajudar a descomplicar um pouco essa questão, né? A primeira coisa que você tem que fazer, querido, não é necessariamente descobrir o seu chamado, mas descobrir o que Deus está fazendo na sua geração, em nossa geração, e depois se envolver com isso, né? Isso é uma questão, é experiência própria, amém? Então, Deus ele faz uma coisa diferente em cada geração. Por exemplo, no início do século passado, né, em 1901, a ênfase divina era o poder do Espírito Santo, no que diz respeito, né, principalmente ao dom de línguas, né, e outros carismas, né, do Espírito. Foi o que ficou conhecido como o movimento pentecostal, né? Os dons do Espírito Santo voltaram a ser uma ênfase daquilo que o Espírito Santo estava fazendo naquela geração. Então, a ênfase ali era o quê? Os carismas do Espírito, né? Os fenômenos que ocorreram ali no avivamento da Rua Azusa Street, da Rua Azusa, né? Aliás, acabei falando as duas coisas aí, né? Street e rua é a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu ali, esse fenômeno já havia acontecido de forma isolada na história, mas naquela época ali estava acontecendo de uma maneira condensada, de uma maneira pontual, ou seja, o Espírito Santo estava massificando algo, né? Então, era o que o Espírito estava fazendo naquele tempo, né? E hoje talvez é fácil entender, né,
o que aconteceu naquele tempo, mas o que eles passaram para trazer esta restauração, né? Eles passaram por umas e outras, né? Na época havia grandes teólogos, né, que diziam que o movimento pentecostal era o vômito de Satanás, né? Alguns deles eram acusados de bruxos, de feiticeiros, né? Teólogos da letra, influenciados pelas ideologias de Karl Marx, né? Resistiram muito este mover do Espírito Santo, mas graças a Deus aqueles remanescentes ali prevaleceram, né? E aquele avivamento estourou, né? E no movimento de missões que atingiu todo o globo, né? Então aquela geração descobriu o que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento, né? E o evangelho deixou de ser meramente social, né? E o aspecto sobrenatural foi agregado outra vez, né? A igreja foi devolvido. Então, dentro desse contexto, querido, eles fizeram uma história com Deus, né? Eles entraram na missão de Deus. Então, quando você descobre, queridos, né, o que Deus está fazendo, fica mais fácil você descobrir os seus dons, os seus talentos. E isso quando você descobre o que Deus está fazendo, mas também se envolve, né, no que Deus está fazendo. Fica mais fácil você descobrir o seu chamamento, né? Então, aqueles que se envolveram ali, né, construíram e escreveram uma história junto com Deus, né? E então a primeira coisa que a gente precisa pensar, se a gente quer viver algo que seja relevante, é descobrir o que Deus está fazendo na nossa geração, o que o Espírito Santo está enfatizando em toda a terra, o que ele está orquestrando agora, né? Aí daí nós vamos poder proclamar como Davi: eu servi a Deus em minha geração, como diz Atos 13, que diz que Davi serviu a sua geração em seu tempo, né? Ele cooperou com o que Deus estava fazendo no seu tempo. Então, se você quer ser alguém que serve bem a sua geração, você precisa primeiro descobrir o que Deus está fazendo na sua geração. E é agora que eu quero te ajudar, né? Eu sei que Deus está fazendo muitas coisas, mas eu quero te apresentar uma ênfase do Espírito para este tempo, né? E talvez você já ouviu falar sobre casa de oração. Você já ouviu essa expressão, sala de oração, né? Quando o Espírito Santo ele está fazendo algo na terra, a gente precisa entender uma coisa: ele sempre nos dá uma linguagem que aponta para uma identidade, que aponta para um propósito, aponta para um destino, né? Alguns acham que é moda, né? Alguns transformam em modismos, né? Porque sempre foi uma tendência dos grandes moveres, né? Mas essencialmente não é, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vejo o Espírito Santo nos reposicionando em nossa identidade enquanto igreja. Em Mateus 21 tem ali um episódio clássico onde Jesus, ele entra no templo, ele se depara com um comércio danado lá, havia transformado o santuário em um feirão, e Jesus, movido por um zelo divino, ele pegou o chicote, expulsou os que ali negociavam, derrubou as mesas e disse: olha, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Minha casa não será um covil para salteadores. Minha casa será chamada casa de oração. E o nome, querido, veja, ele dá um nome. É muito sério, porque ele define uma identidade. Então, o que Deus está fazendo na terra é despertando a igreja para sua identidade sacerdotal primária. Entendeu? Então, a identidade primária da igreja, a sua, é filho. Você é filho de Deus, estou falando da igreja. A identidade primária, né, é esta. Ela é uma casa sacerdotal. Ela é uma casa de oração para todos os povos, né?
As demais coisas são secundárias. Jesus não disse assim, ó, a minha casa será chamada casa apostólica. Não deixa de ser. Casa profética não deixa de ser. Casa evangelística não deixa de ser. Casa pastoral não deixa de ser. Casa magisterial não deixa de ser. Mas tudo que eu acabei de falar, fala da nossa missão. Mas quando ele diz casa de oração, ele está falando da nossa identidade. Se nós não funcionarmos bem na nossa identidade, jamais funcionaremos bem, querido. Seremos bem-sucedidos na nossa missão, querido. Nós temos primeiro que funcionar efetivamente na nossa identidade para funcionarmos depois na nossa missão, né? A nossa identidade tem muito a ver com relacionamento, querido, né? É uma intimição, é uma missão que nasce na intimidade, amém? Eu já fui questionado que a oração sem ação não adianta nada, mas eu vou falar uma coisa para você. Quem ora de verdade, querido, vai ser impelido a agir de alguma forma. Quem ora no Espírito, querido, não tem jeito, vai ser imbuído, né? Se você, pelo Espírito de Deus, a fazer alguma coisa. Os grandes moveres missionários, você vai identificar algo muito peculiar. Todos eles começaram com movimentos de oração, né? Então, quando Deus ele quer fazer algo novo na terra de Deus, ele escolhe geografia, lugares e pessoas estratégicas, né? Eu poderia citar várias referências bíblicas a respeito de Belém, de Sião, né? Enfim, mas vamos lá, vamos correr, né? No ano de 1999, querido, em Kansas City, né? no centro da América, numa região rural, né? Algumas pessoas iniciaram uma sala de oração dentro de um trailer. Mike Bickle foi o pastor que encabeçou, né, aquilo que se tornou um grande movimento, né, de oração, né? Na realidade, adoração e oração. É harpa e taça, foi o que Deus mostrou para ele, né? Ele pastoreava, presidia uma igreja de 5.000 pessoas, com 40 pastores, abriu mão de um salário por causa da força dessa visão, né? Então ele as profecias que ele havia recebido, né, que foram definindo essa visão, começaram a arder tão forte dentro do coração dele que ele fez renúncias extravagantes, né? Deus usou vários profetas, inclusive Bob Jones, né, um cara que assim é uma referência para minha vida, né? Ele é um cara muito preciso nas suas profecias, já falecido, né? E Deus disse que usaria o Mike Bickle para dar um start nesse movimento de adoração e intercessão no espírito do tabernáculo de Davi, né? Quando não havia nem celulares, o profeta Bob Jones, ele profetizou a Mike Bickle, dizendo que este mover ele iria se disseminar por toda a terra e que ele via, né, pessoas com semblantes orientais vendo turnos e estudos sobre adoração e oração, né, numa espécie de pequenos televisores nas mãos. Gente, não havia nem celulares, né? Olha que coisa extravagante, né? Coisa de Deus, né? Hoje esses turnos 24/7 eles são transmitidos por todo mundo e a maior audiência vem de chineses e coreanos, né? Para você ter uma ideia, né? Então, redundando, hoje já existe mais de 50.000 salas de oração 24/7. Muitos não cobrem 24 horas, né? Mas nunca né, a igreja orou tanto, né, em toda a sua história, né? Tem sala de oração nos lugares mais improváveis que você imaginar, meu amigo. Até 1.600 metros acima do nível do mar na Bolívia, né? O que aconteceu recente na Bolívia na hora do acaso é a igreja governando, né, a partir da sua identidade, sendo casa de oração, trazendo o céu para a terra. Amém? Acaso Deus não fará justiça na terra, né, em favor daqueles que clamam a Ele de dia e de noite, né? Assim está escrito. Na cidade do Cairo, no Egito, bem no centro, né? Também recentemente tocaram fogo, né, numa casa de oração que havia ali, mas mais de 2.000 jovens foram para o deserto e deram continuidade, né? São os Joãos, né?
batistas desse tempo que estão preparando o caminho do Senhor. Gente, nós estamos vivendo tempos incríveis, né? O cumprimento de Malaquias 11:11 está... Ele disse que desde o Oriente até o Ocidente, leia lá, pegue sua Bíblia depois, desde o nascer ao pôr do sol, né, se levantará incenso. Incenso, querido, é uma figura de adoração, oração. Você está entendendo? Em nome do Senhor, né? Nós estamos vivendo os dias que os profetas profetizaram, né? Isso está acontecendo na minha, na sua geração. E Deus está nos convidando, querido, a participarmos disso, amém? Então, outra passagem que me vem à mente, Isaías 56:7, que o Senhor diz que traria os seus remanescentes ao seu santo monte. Chegaria um tempo, ele diz assim: eu lhes darei alegria em minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios, eles serão aceitos no meu altar. Ele fala: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Na missão nós temos uma sala de oração há 4 anos, né? Na medida do possível, Deus tem nos dado graça para mantermos essa fogueira acesa, né? E eu só abri essa sala de oração, só ativei porque eu fui advertido por um anjo do Senhor, né? Que eu estava assim, receoso com aquela coisa do modismo, entendeu? Então o Espírito Santo, ele está te convidando hoje. Ouça o som desta profecia, deixa ela roubar o seu coração, amém? Alinhe-se o que Deus está propondo agora, né? Você pode começar no seu quarto. Entre no seu quarto e cerre a porta. Você pode encorajar o irmão da sua igreja local, o seu pastor. Então, entre naquilo que Deus está fazendo agora. E pronto, e você vai estar fazendo algo relevante. Você vai estar escrevendo uma história com Deus. Você estará envolvido na missão de Deus, né? E com certeza, né, nesta saga você se descobrirá seus dons, descobrirá seu chamado, amém? Descobrirá de glória em glória, né, a respeito do seu destino em Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, valeu.